A Bíblia vai dizer que, ao tomá-los para si, Herodes ceifa a vida de Tiago ao fio da espada, e entendendo que isso agradava a grande massa de religiosos, ele decide também prender a Pedro. É interessante nós entendermos como Pedro ele se comporta diante da ameaça que lhe aguarda e da pressão que ele passa a viver os dias que sucedem à perda de Tiago. Porque, haja vista que o seu irmão na fé havia acabado de concluir e encerrar a sua carreira, foi morto pelo rei que se achava detentor do poder da época. Eu quero que você se coloque por um minuto na posição e no lugar de Pedro, como alguém que estava pensando ter chegado também a sua hora. Tiago, que representava o mesmo reino, que pregava o mesmo Jesus, que fazia parte da mesma expansão e propagação do Evangelho, acabava de perder a sua vida por amor à palavra. E tudo que Pedro tem não o distancia de Tiago, só o aproxima dele. Haja vista que talvez o pensamento de Pedro, dentro dessa perspectiva que se monta à sua volta, é de que a morte para ele naquele momento se tornava eminente. E o que Pedro faz diante da pressão? O que Pedro faz diante da ameaça? O que Pedro faz diante da espada? O que Pedro faz enquanto sabe que a sua cabeça, aleluia, é caçada e a sua vida é ameaçada? Pedro continua no exercício do ministério. Aleluia. Pedro continua no exercício do ministério. Porque Pedro não está vivendo o evangelho de fachada. Quando Pedro decidiu seguir, pastora, e quando Pedro decidiu cumprir o ministério, ele assinou o termo de responsabilidade quando Jesus disse que por amor ao nome dele eles seriam perseguidos, caluniados e até mesmo mortos por amar e por pregar a palavra. E agora que Pedro está diante dessa verdade tão contundente que já não pode mais ser ignorada, Pedro continua pregando e Pedro continua exercendo, porque o crente que está enraizado no verdadeiro evangelho, quando decidiu servir a Jesus de todo o coração porque ama a palavra, resolveu assumir as responsabilidades e os riscos que vêm junto com o ministério, que vem junto com a chamada, que vem junto com a palavra. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, porque Cristo nos convida a fazer uma autoanálise da carreira cristã que nós temos a mania de dizer que estamos construindo diante da presença de Deus. Se por muitas vezes a gente não aguenta uma pequena afronta, a gente não aguenta uma pequena fofoca, a gente não aguenta uma pequena calúnia, a gente não aguenta uma pequena discussão, e é por causa disso que a gente quer abandonar o ministério, é por causa disso que a gente quer abandonar a chamada, é por causa disso que a gente quer abandonar a cruz, é por causa disso que a gente quer deixar o caminho, é por causa disso que a gente quer abrir mão do evangelho. Só que Deus está olhando para nós nessa noite, e como Deus já falou ao nosso coração, Ele já não tem mais ninguém que está aqui por inocente, e Cristo está gritando a igreja nessa noite sobre maturidade. Aleluia. Para compreender que quando você decidiu viver o ministério, que quando você decidiu cumprir a sua chamada, você não aceitou uma vida de conforto. Eu vou repetir que é para você entender. Quando você levantou as suas mãos e você decidiu aceitar a Jesus, você abriu mão de uma vida privilegiada, você abriu mão de uma vida confortável para alcançar uma vida que é eterna. Aleluia.
se você vem nesse culto na perspectiva de viver um tempo de conforto, mas eu vim nesse culto pregar para alguém aqui nessa noite que o conforto pode até não chegar, mas é um lugar de glória reservado para você. Diante da pressão, diante da guerra e diante da dificuldade, a gente não pode diminuir a expectativa daquilo que Deus disse que faria. Deus olhou uma vez para Pedro e disse assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. E antes de Deus dar na mão de Pedro um cajado, Jesus, que era o pastor desse rebanho, disse: as minhas ovelhas estão na palma das mãos do meu Pai, e não há ninguém na terra que as arrebate das mãos dele. Aleluia. Era Jesus dizendo: podem tentar, podem tramar, mas a vida de vocês nunca esteve no governo do homem. A vida de vocês nunca esteve na mão do homem. Herodes está pensando que acabou com o ministério do Tiago, quando na verdade esta ação era o cumprimento de que ele havia vivido e havia cumprido a sua carreira. Aleluia. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que o momento é de dor, eu sei que o momento é de luta, eu sei que o momento é de perda, mas alguém que consegue entender o Deus que serve está olhando para Tiago e está dizendo: Tiago venceu. Tiago cumpriu. Tiago não caiu na batalha. Tiago não parou na guerra. Tiago não cedeu ao sistema. Então tudo que Tiago deu tudo que Tiago me deixou não foi o espírito de medo. Tudo que Tiago me deixou não foi o espírito de fraqueza. Tudo que Tiago me deixou, aleluia, foi expectativa para saber que se ele cumpriu, eu posso cumprir também. Aleluia! E você está pensando que Pedro sai fugido da cidade porque Tiago morreu e porque Herodes tem se levantado? Pedro continua no mesmo lugar, pregando para as mesmas pessoas, visitando os mesmos templos e falando do mesmo Jesus. Aleluia. E eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite que tudo que você perdeu não pode, aleluia, diminuir quem você é. Eu sei que existem perdas que são irreparáveis, só que nessa noite o Espírito de Deus nos dá um espírito, aleluia, não de temor, mas um espírito de perda. Deixa eu te contar uma coisa aqui nessa noite, pode até doer, mas vai curar, eu te prometo. Existem coisas que o céu vai arrancar e não vai restituir, mas vai te ensinar a superar. Existem coisas que Deus vai tirar e não vai devolver, e vai te ensinar a viver sem elas. Existem lugares que Deus vai fechar para que os seus pés não pisem mais, mas há um lugar de conforto e de descanso aos pés dele, e esse lugar não lhe será tirado. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que a guerra, a ameaça e a pressão não serão capazes de te arrancar do centro da vontade e do poder do Senhor. Deixa para a sua vida. Aleluia! A perda não arranca, a ameaça não arranca, a afronta não arranca. Pedro continua no mesmo lugar, pregando para as mesmas pessoas e vivendo o mesmo nível de ministério. Deus está olhando para alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo: há um depois, aleluia, há um novo, há uma novidade. Depois de a perda, se prepara. O céu vai te fazer sorrir novamente. O céu vai te fazer acreditar novamente. Porque um dia Josué pensou: sou frágil demais, porque parece que o luto de Moisés tem me consumido. Aí Deus está olhando para Josué e está dizendo: eu respeito o seu luto, mas levanta, porque tem um povo que depende de você. Seja forte, seja corajoso. O povo precisa chegar do outro lado. Eu sinto o céu nessa noite, e o Espírito grita ao meu coração que essa perda, esse dano, essa dificuldade, na verdade, são as molas propulsoras do teu ministério. Deus está dizendo: não acaba aqui, não acaba agora. Não acaba
ali, não acabava agora, não era naquele momento. Deus está olhando para alguém aqui nessa noite e Deus está dizendo: só parece que vai matar, mas não acaba agora. Aleluia. Só parece que vai destruir, mas não vai cair agora. Só parece que vai arruinar, porque o cenário que você vive não é nada compatível à palavra e à promessa que Deus te confiou. Mas se tem palavra e se tem promessa, você não precisa de cenário. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: tudo vai cumprir, tudo que Deus te disse vai acontecer. Era o tempo de Tiago, mas não era o tempo de Pedro. Era o tempo de Tiago, mas não era o tempo de Pedro. Deus está olhando para alguém aqui nessa noite e Deus está dizendo: o que aconteceu na outra casa, foi na outra casa. Era o tempo de Tiago, mas não é o tempo de Pedro. É porque normalmente nós vivemos a nossa vida num quê de comparação. Se Deus fez na vida de fulano dessa forma, vai fazer do mesmo jeito na minha. E Deus está dizendo: aquele era o ministério de Tiago. O que eu tenho com você, Pedro, é diferente. Oh, aleluia. O jeito que Deus vai fazer com você é diferente. O céu não quis livrar Tiago porque Tiago tinha cumprido, mas o céu já se movimentava em favor da vida de Pedro, porque ainda tinha mais coisas a cumprir. Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus nesses últimos meses, nesses últimos dias e semanas, é que Deus, pastora, não vem pelo caminho que eu quero, não vem pelo caminho que eu espero, não faz as coisas dentro das minhas expectativas. Israel está diante do mar vermelho dizendo: Moisés trouxe a gente aqui para morrer. Não tinha no Egito sepulcro suficiente para que nós fôssemos sepultados ali. Aí Deus está olhando para Moisés e está dizendo: Moisés, vamos surpreender esse povo, porque eles estão pensando que eu vou vir por um caminho, mas levanta o cajado, toca no mar, e eu vou dar para esse povo um caminho que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem. É coisa nova, é o inédito de Deus. Quer viver o extraordinário de Deus? Então esteja preparado para suportar o tempo do silêncio. Eu vinha conversando isso com a missionária Débora esses dias no carro. Sempre quando Deus quer fazer algo extraordinário na minha vida, Ele não me conta nada. Acontece, simplesmente. Eita glória! Agora, todas as vezes que Deus sabe que eu vou passar por algo que eu preciso suportar, Ele me avisa e não demora muito e se cumpre. É incrível e até revoltante às vezes, porque parece que tudo que Deus fala que vão fazer, que vão tramar, que vão levantar, rapidamente se cumpre, mas as promessas que vai acontecer, que o céu vai expandir, que Deus vai fazer crescer, isso Ele vai dando ao longo do processo, mas é porque Deus sabe a ferramenta que Ele usa para trabalhar. É Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro é preso, e como se isso não bastasse, a Bíblia vai dizer que isso se dá junto aos dias da celebração dos pães. O povo se agitou, pastora, porque os religiosos da época estão olhando a invalidação para a obra que cresce, e é como se eles tivessem a certeza que agora tudo que a igreja vem construindo será destruído, porque eles ficaram com medo. Só que o que Herodes não sabe, os religiosos não esperam, é que não tem nada melhor do que a pressão para fazer o povo de Deus crescer. Sim ou não? Sim ou não? Sim. A Bíblia vai dizer que o faraó está olhando que o povo está crescendo, que o povo está se multiplicando, que as mulheres são férteis, que os homens são viris. Aleluia. O Egito, a maior potência bélica, o armamento do Egito é um dos maiores na região onde eles estão se estabelecidos, mas Faraó está com medo de um povo que planta cebola e colhe cenoura.
Parece ridículo a comparação, mas Faraó sabia que vez ou outra o Deus que esse povo simples servia visitava a mulher que não gerava filhos e na velhice a fazia gerar. Ele sabia que esse Deus vez ou outra trazia um menino estrangeiro e colocava como um governador em uma nação que não era sua. Esse Deus era terrível, então ele disse: vou controlar o povo, vou oprimir o povo, vou diminuir o povo, arrancar do povo a força, eu vou aumentar a carga do trabalho, eu vou trazê-los a uma dura serviço. Mas não adianta, pastora, sobre o povo há uma palavra: esse povo de Deus é um povo esquisito, porque a Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó apertava, quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia e mais o povo se multiplicava. Não tem ninguém que consegue controlar o crescimento do povo de Deus. Eu não sei se a grande massa esperava que a igreja caísse ou que a obra de Deus parasse, mas a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro está na cadeia, a igreja se movimenta em oração e em clamor. Alguém está dizendo: vamos subir o nível da pressão, arruma o palanque, prepara a forca, chama o povo para a praça e vamos ceifar a vida de Pedro diante dos religiosos e o povo virá loucura. Mas enquanto eles estão aguardando a igreja ceder a pressão, a Bíblia vai dizer que na casa da irmã Maria tem alguém que ora, na casa da irmã Maria tem alguém que clama, na casa da irmã Maria tem alguém que lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, estava no meio do povo que foi cheio do Espírito. E quem está na casa da irmã Maria pula, quem está na casa da irmã Maria sapateia mesmo, quem está na casa da irmã Maria fala em língua estranha e crê que o Senhor pode livrar a vida de Pedro. Não dá outra, não tem gente mais esquisita do que as pessoas que oram. Não tem, me perdoe a expressão da palavra, mas eu me sinto confortável com os irmãos nessa noite. Não tem. A gente que ora é esquisito mesmo, né, missionária Débora? Fala aí. O diagnóstico é câncer. A gente olha e diz: Deus destrói a célula cancerígena, bate por terra. E aí não entende, porque tudo que o médico diz é quimioterapia, radioterapia, e vai ter que tirar sangue, e vai ter que fazer transfusão, e vai ter que passar pela quimio. Mas a igreja continua orando. Aí vez ou outra Deus faz o câncer sumir do corpo, vez ou outra Deus faz o corpo se desfazer. E tem alguém pensando que foi a medicação, quando na verdade de madrugada tinha uma igreja dizendo: cura ele, Jesus, entra na causa dele, Jesus, entra na causa dela. Eu não consigo entender, pastora, a gente sem qualificação senta em cadeira de empresa que parece que a gente não tem capacidade de sentar, ocupa cargo que a gente não tem graduação, a gente é esquisito demais. Mas eu amo esse Deus, eu amo servir a esse Senhor, eu amo fazer parte daqueles que são considerados loucos para o mundo, porque é uma loucura que Deus se manifesta. Foi Ele mesmo que disse que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu vim como boca de Deus para dizer a alguém: não tem que ser como você mesmo, não vai já acontecer do jeito que Deus disse. Deus não vai fazer do jeito que você espera, mas Ele fará algo pela sua vida. Não vai ceder, não vai ceder. Levante a sua mão aqui nessa noite. Eu sinto uma via profética de Deus estabelecida sobre essa casa, e Deus está dando força a alguém que me ouve, e o Senhor está dizendo: não vai ceder, não vai ceder, não vai cair, não vai cair, não vai retroceder, não vai parar, não vai abandonar a rede. Aleluia, uma nuvem de graça aqui nessa noite. Levanta a cama, mandará subir de que levanta a cama, mandará subir de que e Deus está dizendo: recebe força, Pedro, recebe força, Pedro, recebe força, Pedro. Você ora aqui, e a oração que você faz aqui, busca o anjo lá, busca o anjo lá. Não vai cair, não vai ceder, não vai parar. Laço de morte está sendo quebrado nessa noite, porque o clamor
estava livre. A carne de Pedro estava presa, mas o espírito estava livre. Oh, aleluia, não demora muito. A Bíblia vai dizer que o movimento na casa da irmã Maria não fica só em 4 paredes. Aleluia, eu imagino a movimentação no céu. E eu imagino os anjos dizendo uns aos outros: não é o momento de Pedro, e pior, tem uma igreja que ora, alguém vai ter que descer lá para livrar esse homem. É um clamor, pastor, que está subindo, e o clamor que sobe é o clamor que faz o anjo descer. Eu vou repetir que é para você entender. O clamor que sobe é o clamor que faz o anjo descer. A igreja está clamando, a igreja está pedindo, a igreja não está vendo, mas há um movimento acontecendo no mundo espiritual. A fé não é sobre o que se vê, a fé é sobre o que se espera. Eles não estão vendo, mas eles estão crendo. Eles não estão enxergando, mas eles estão acreditando. E enquanto Herodes está dizendo: eu vou matar, a igreja está dizendo: Jesus vai entrar e vai libertar. E eu vi como boca de Deus dizer para alguém que está orando, e o Senhor está dizendo: você pode não estar vendo, você pode não estar enxergando, mas se você crê, nessa noite há um anjo do livramento que desce na sua vida. Se você crê, nessa noite há um anjo do livramento que desce no teu trabalho. Se você crê, nessa noite há um anjo do livramento que desce na sua faculdade. Eu vou dizer para alguém aqui nessa noite que o poder de Deus não está limitado à sua geografia. Enquanto eu estou aqui, o anjo está descendo lá na minha casa. Enquanto eu estou aqui, o anjo está descendo no meu trabalho, porque eu acredito. Enquanto eu estou aqui, o anjo está descendo no meu ministério, porque eu sei. Não há nada, aleluia, não há nada que possa resistir, não há nada que possa resistir. Quando você dobra os joelhos, eu vou repetir: não há nada que possa resistir. A causa só parece difícil demais, mas se você colocar em oração, não há nada que possa resistir. Parece que o casamento não tem jeito, mas se colocar no altar do Senhor, aleluia, o anjo desce para fazer além daquilo que você imagina e além daquilo que você espera. Deus está olhando para alguém aqui nessa noite e está dizendo: não se limita à sua geografia, porque Pedro só via a corrente, Pedro só via algema, Pedro só via a prisão, mas o céu estava se abrindo e o anjo estava descendo para libertar ele daquela situação. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que os seus olhos podem não ver e você pode agora não enxergar, mas há um movimento no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que pela madrugada, eu quero que você entenda que Pedro, ele era um homem simples, ele era um homem pescador, que havia sido levantado também para ser ministro, aleluia, mas Herodes sabe ao Deus que Pedro serve, é por isso que ele estabelece 16 soldados para trancafiar e impedir que Pedro saia, mas não tem jeito. Quando Jesus quer entrar, quando Deus quer fazer, pode colocar 16, pode colocar 32, pode colocar 48, não tem jeito. A matemática do céu é diferente, pastor. Aleluia. Senaqueribe se levantou contra o rei Ezequias e disse: eu vou entrar, eu vou matar e eu vou destruir, zombando da confiança que ele tinha em Deus. Era mais de 140 mil soldados contra uma Israel enfraquecida. Mas a Bíblia vai dizer, missionária Débora, que Deus não precisou de muito, porque a matemática do céu é diferente. Enquanto ele orava pela madrugada, o Senhor mandou um anjo, o Senhor mandou um anjo, o Senhor mandou um anjo. E Deus mandou, matou mais de 140 mil homens naquela noite. Pode aumentar a pressão, pode aumentar o nível de segurança. Aleluia. Para dar liberdade, pouco importa a quantidade
opositores, ele entra. Glória a Deus. Ele entra. Aleluia, Não Jesus. importa quantas pessoas têm se levantado contra você, se Deus disse que você vai sair do mesmo jeito que você entrou, acredita. Porque Herodes pensou que 16 homens eram capazes de segurar Pedro na cadeia. Mas a Bíblia vai dizer que na madrugada o anjo do Senhor apareceu a Pedro e disse: Pedro, coloca a capa. Pedro, coloca a sandália. Pedro, eu vou te guiar para fora daqui. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo momento Pedro se levanta e Pedro vai. Pedro se levanta e Pedro vai. Agora olha para Pedro, preso, ameaçado de morte e dormindo na madrugada, mesmo tendo sido sentenciado a sofrer pela manhã. É só para quem entendeu. É só para quem acreditou. É só para quem confiou na palavra que foi liberada quando foi levantada. Não é todo mundo que descansa na prisão, não é todo mundo que descansa na cadeia. Paulo e Silas é um claro exemplo disso. A Bíblia vai dizer que na cadeia eles oravam, clamavam e louvavam ao Senhor, não conseguiam ficar parados. Algo neles se movia, mas Pedro não. Pedro é alguém que tem tanta intimidade que sabe que se chegou o tempo, ele cumpriu e está pronto para subir. Ele tira a capa, ele tira a sandália, ele descansa em Deus, porque ele sabe: eu só vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. E aqui nessa noite Deus está dizendo: está na hora de descansar o seu coração, porque milagre eu não faço de porta aberta. Se a porta está aberta, não é milagre, é consequência do seu esforço. Deus gosta de trabalhar na porta fechada. Deus está dizendo: deixa prender. E quando te prenderem, você tira a capa. Quando te prenderem, você tira a sandália. Quando te prenderem, você dorme sabendo que é um justo juiz no céu, e guardando a sua vida. E num salto de glória você se põe em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não adianta eu trazer uma ministração sobre oração e não terminar essa ministração orando com você. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu sei que nessa noite, através do meu clamor, eu preciso, Guilherme, eu não sei você,